Agora é oficial, desde o dia 1º de janeiro de 2025, a regulamentação das apostas esportivas no Brasil está valendo, a lei está em vigor. Isso significa que algumas coisas vão mudar para nós apostadores e também para toda a indústria, como as próprias casas de apostas, empresas e também para o governo, que vai passar a recolher imposto dessas empresas que já estavam por aqui. Independente de você gostar ou não do que aconteceu na regulamentação, do que foi definido aí pelas leis brasileiras, a verdade é que ela está valendo e a gente precisa se adaptar a esse novo mercado, ao mercado regulado. Pensando nisso, a gente montou esse vídeo aqui para responder as principais perguntas e dúvidas que podem surgir para o apostador ou para o trader esportivo em relação a essas regras que foram definidas pela regulamentação. A primeira coisa que você tem que saber é que, independente de querer ou não a regulamentação, ela era um processo quase que inevitável desde a última Copa do Mundo, quando a gente teve um boom muito grande. Os times de futebol são praticamente todos ali na Série A patrocinados por casa de apostas, o mesmo vale para a Série B. O negócio cresceu muito, essas empresas não pagavam imposto, e era óbvio que em algum momento o governo ia ficar de olho nisso e ia precisar apertar um pouco os cintos, né, desse mercado que estava não regulado há muitos anos, e a gente sabia disso. Tem coisas boas, tem coisas ruins, eu vou tentar fazer um apanhado geral. E a primeira delas é a mudança de domínio. Tá? Isso não afeta tanto assim o dia a dia, mas a partir do dia 1º, como vocês já sabem, todos os sites de apostas que estão atuando no Brasil, que estão com licença, que estão permitidos atuar no Brasil, precisam ter o domínio .bet.br. Então, o que era .com vira .bet.br. E se você acessar um site de apostas que não tenha esse domínio, muito provavelmente ele é um site de apostas ilegal. Então, evitem apostar nessas plataformas, porque se você tiver algum problema, não vai ter o que fazer. É um problema que não vai ter solução, já que são casos legais e, como tudo que é legal, não se aplica a qualquer lei. Já estão fazendo algo por fora da lei, tá? Além disso, e é um detalhe um pouco importante, mas que também não tem muito como fugir, é a questão da criação de conta. Tá? Algumas plataformas fizeram a migração automática das suas contas, outras pediram para as pessoas se recadastrarem, mas o fato é que agora alguns processos mudaram. Então, é já a verificação de documento na criação de conta. Antigamente, lá quem é mais antigo das apostas sabe que a gente podia, às vezes, criar conta e depois de um tempo a empresa ia lá e pedia para a gente a verificação de documento e comprovante de residência. Agora isso já é feito lá no ato do cadastro. Você pega o seu celular ali, tira uma foto do documento e valida junto com a empresa que você está utilizando para apostar. Agora, a segunda novidade é mais impactante, que é a questão do reconhecimento facial. Logo que vocês forem fazer o seu cadastro, vocês também vão precisar fazer um scanner do rosto, né? O celular vai pegar ali a câmera. Toda vez que vocês forem fazer algum tipo de transação financeira, esse scanner vai ser adotado. Então, não vai dar mais para sacar sem fazer o reconhecimento facial, o que pode ser um problema para quem usa, por exemplo, as casas recreativas e pede conta de terceiros, né? Já que, inclusive, isso vai ficar cada vez mais claro e mais em cima, com as próprias casas colocando isso ali nos termos e condições. Sempre teve, na verdade, né? Mas elas estão dando agora um destaque maior para que a gente não possa usar contas de terceiros, né? Você pode usar contas em casa de apostas que sejam no seu CPF. Reforçando, isso já existia desde sempre, nenhuma casa de apostas incentivava ou permitia que você usasse contas de terceiros, mas algumas eram mais flexíveis em relação a isso, e eu acho que o cinto vai apertar com a regulamentação, tá? Então, se esse é o seu caso, é bom já ir repensando na sua estratégia, em como que você usa suas contas, porque isso pode dar uma apertada por parte do governo. Outra mudança importante é em relação aos bônus de boas-vindas. Eles estão proibidos a partir do dia 1º de janeiro. Muitas das casas já se adaptaram lá no finalzinho de 2024, deixaram já de emitir esse bônus, inclusive porque teve uma portaria que exigiu essa retirada imediata. E o grande ponto aqui é que a regulamentação trata isso como um incentivo financeiro para o cara começar a apostar. E isso não é uma prática permitida pelas nossas leis. Inclusive, de certa forma, eu concordo com isso. Acho que as apostas esportivas elas têm uma questão de vício e de a gente saber que a maior parte das pessoas perdem dinheiro. Eu espero que você esteja assistindo esse vídeo, seja um apostador lucrativo, mas a gente sabe que essa não é a vasta maioria, né? Isso é uma minoria do nosso mercado. Então, eu acho que essa não é uma lei tão ruim assim, né? Uma regra tão ruim, porque ela vai, pelo menos, mitigar um pouco aquela pessoa que vai tentando pegar esse dinheiro e depois tinha também a questão mais burocrática da situação, que é o cara vai lá, cria a conta, pega o bônus e depois tem que fazer todo um rollover. Às vezes isso fica nas letras miudinhas ali das regras. Isso era um problema que, até no próprio Reclame Aqui, a gente vê muita reclamação sobre as casas de apostas, questão de pagamento, que na verdade não é que as casas estão erradas, elas simplesmente estão esperando você cumprir um rollover, e aí essa falta de entendimento gerava algum tipo de atrito. Mas o fato é, não existe mais bônus de boas-vindas, esse é outro efeito da regulamentação. A partir de agora, as casas precisam se adaptar. Então, provavelmente a gente vai ver muito mais
bônus de fidelidade ou apostas grátis ali no dia a dia das plataformas para tentar fidelizar os clientes com base nessas ofertas promocionais e não como era antes, que era previamente, né? Antes de você criar sua conta, você já tinha algum tipo de oferta. Isso deve acabar e também vai acabar privilegiando boas casas de apostas, porque agora não tem mais aquela prostituição pelo melhor bônus, né? O bônus de 1.000, bônus de 2.000, bônus de 3.000. Na verdade, para você, a escolha da casa de aposta vai ser realmente pela casa que tem melhores mercados, odds melhores, ou os campeonatos que você gosta de trabalhar, já que nenhuma delas vai ter um bônus de boas-vindas ou algo tão atrativo para o começo da sua jornada. Tá, beleza, mas já que as casas estão todas liberadas dentro das mesmas regras, né, com os mesmos procedimentos, quais que valem a pena apostar? Primeiro, é importantíssimo, como eu falei lá no começo do vídeo, que você sempre trabalhe com casas de apostas regulamentadas, tá? Das casas de apostas que a gente recomenda aqui no Clubão, nenhuma delas deixou de regulamentar, né? A gente tem ali a Betfair regulamentada, a Betano, a Bet365, então são as 3 casas mais fortes aqui no Brasil. A Pinnacle, que a gente também muitas vezes faz a recomendação, é uma casa que regulamentou, mas ela repassou a operação para um parceiro, então é uma coisa que pode afetar um pouquinho, vamos acompanhar como vai funcionar, mas é essencial que vocês garantam que as casas de aposta que vocês utilizam sejam regulamentadas justamente para evitar qualquer problema, tá? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para a lista oficial do governo, porque teve muita casa que pediu a licença, mas não pagou o boletão, né? Quando chegou lá o valor da licença, que é de 30 milhões, para explorar por 5 anos, com direito até 3 marcas, né? Muitas casas acabaram não pagando, ou enfim, não seguiram com o processo corretamente, então elas tinham uma possibilidade temporária de exploração no nosso mercado, mas quando não houve pagamento, essa exploração pode ser cassada, né? Ou pode ser suspensa, aliás. Então, fiquem de olho nisso, vejam, garantam que as casas de apostas que vocês utilizam realmente estão validadas. Então, lembrando, as que a gente recomenda aqui para você, que acompanha a gente há mais tempo, não tem problema, todas elas regulamentadas, estou com o processo certinho, mas pode ser que outras que vocês gostem de utilizar aqui no Brasil não tenham feito o processo 100% adequado. Aqui, inclusive, vale ficar de olho na notícia da Esportes da Sorte, né? A Esportes da Sorte que patrocina Corinthians e Flamengo, salvo engano, tentou fazer uma regulamentação pela Loterj, lá pelo Rio de Janeiro, que era uma licença um pouquinho mais flexível, né? Acho até que um pouquinho mais barata do que a licença nacional que o governo estava exigindo. E o STF já emitiu uma nota de que ela não vai poder operar fora do Rio de Janeiro por conta dessa gambiarra que ela tentou fazer. Tá? Então fiquem de olho, porque outras casas podem ter tentado procedimentos parecidos e isso pode vir a dar um problema. Então, você está com o dinheiro lá no Esporte da Sorte, cara, saca, deixa essa situação se acertar. Se ela conseguir reverter essa decisão, você pode voltar, mas você corre o risco de ficar com o dinheiro preso lá se usar casas não regulamentadas ou que não regulamentaram da forma correta. E falando de publicidade, muita coisa deve mudar no nosso mercado em relação à publicidade, e essa é uma das partes da regulamentação que eu pessoalmente mais gostei. A gente sabe que muitas influencers recomendavam de forma absurda jogo do tigrinho, cassino, prometendo ganhos, que a gente sabe que não é verdade, né? As casas de apostas têm algoritmos programados para fazer dinheiro para elas. Se você não sabe do que eu estou falando, vamos deixar um card aqui, ó, em que eu explico direitinho como que as casas de apostas lucram com os cassinos e por que no longo prazo é inviável você fazer dinheiro nesse mercado. E os influencers dedicavam boa parte das suas propagandas a divulgar esses jogos como se fossem realmente formas ou fontes de renda extra ou coisa do tipo. Então, isso não vai ser mais permitido. Não vai ser mais permitido também ficar postando print green. Quantos print greens a gente não vê aí de dinheiro fake, né? De pessoas que forçam ali uma aposta editada ali no Chrome para tentar estimular as pessoas a seguirem grupos, assinarem grupos VIPs, enfim. Isso também é outra coisa que deve acabar. Outra coisa que vai ser obrigatória a partir de agora, e você que acompanha aqui o canal do Clubão já deve ter percebido, é isso aqui, ó. A obrigatoriedade de colocar que os conteúdos são para maiores de 18 anos e evitar ali qualquer tipo de propaganda a menores, a pessoas com propensão a vício, enfim, todas as pessoas que são chamadas de vulneráveis dentro do projeto de lei, tá? Então, para nós aqui do Clubão, isso foi muito positivo, porque a gente sempre tentou trazer para vocês uma mensagem correta de que é possível ganhar dinheiro com as apostas, sim, mas isso exige estudo, exige dedicação. A gente não é da linha do dinheiro fácil, do dinheiro no sofá. Então, a nossa mensagem ela fica até prejudicada, porque as pessoas não vão querer ouvir a parte verdadeira ou a parte correta em relação às apostas esportivas, enquanto vem aí uma promessa de ganhos fáceis. A gente sabe como funciona o ser humano, a gente também quer sempre a coisa mais confortável. Então, isso vai ser interessante de acompanhar. Como que os influencers, principalmente aqueles que usavam uma mensagem mais apelativa,
mais assim, arrojada, tentando pegar ali as pessoas que não conhecem ou estão ainda conhecendo o mercado, como que elas vão se adaptar a isso. A tendência é que a gente tenha um mercado, comercialmente falando, mais justo, mais ético, e também, sempre que houver uma promoção clara de uma casa de apostas, vai ter que ser indicado que isso é uma publicidade, uma propaganda. Então, eu acho que essa parte específica foi positiva para os apostadores no geral. Acho que as propagandas, as ações envolvendo o mercado das apostas esportivas vão ser mais justos a partir de agora e um pouco menos apelativos para quem tenta promover isso de forma correta e responsável, que é o nosso caso aqui no Clubão. E em relação aos mercados, o que muda? Bom, tem algumas discussões ainda em andamento, tem mercados que parecem que não vão ser mais permitidos, outros que voltaram atrás e vai rolar. Teve muita discussão, por exemplo, sobre esporte, se via poder, não poder. O fato é que algumas coisas já mudaram. Então a gente viu, por exemplo, a Copinha agora em janeiro, que era muito, muito, muito forte entre os apostadores, porque a gente sabe que tem bastante erro de preço, as casas não têm tanto conhecimento dos elencos, ou muito pelo nome do time, pela força do time do profissional. A Copinha foi uma competição que foi proibida de ter apostas, né? Pelo fato de ter boa parte dos atletas ali menores de idade. É uma decisão polêmica, tá? Eu pessoalmente acho que campeonato de base faz sentido sim você ter algum tipo de restrição, mas a forma com que foi justificada em relação à manipulação ou coisa do tipo já não vale tanto assim, porque a gente sabe que tem apostas na Copinha fora do Brasil também, então essas pessoas podem continuar manipulando jogos ou chegando nos garotos e oferecendo dinheiro para fazer algo errado. Então isso não vai resolver o problema, é uma decisão polêmica, mas a gente não tem muito o que fazer, a gente tem só que aceitar e se adaptar, entendendo que a Copinha não vai estar mais disponível. Para mim, pessoalmente, não afeta tanto, porque não é uma competição que eu usava por muito tempo, ou, enfim, na verdade ninguém consegue, né, porque é uma competição de tiro curto, mas é um começo de ano que muitos apostadores aproveitavam para já fazer uma gordurinha ali na banca, e esse ano não vai ser mais possível, nos próximos provavelmente essa decisão não deve ser revertida também. Outros mercados mais recreativos, vamos dizer assim, como apostas em política, apostas em reality show, Big Brother, Fazenda, enfim, todos esses eventos, também não são mais permitidos, né? Então foram vetados pela lei. De qualquer forma, a gente também tinha coisas muito pontuais. Na eleição mesmo é, por exemplo, a cada 2 anos, enfim. Talvez a galera sofra mais com o Big Brother, mas acho que não é uma decisão que afeta tanto assim na parte prática, porque também são períodos curtos do ano em que essas apostas estavam disponíveis, muitas vezes em odds não tão boas, porque era um cenário, por exemplo, de paredão muito previsível, coisa do tipo. Então, não acho que vai afetar tanto o apostador, mas é claro que é uma notícia ruim, porque tira um pouquinho da diversidade, né? Então, se você gostava de fazer esse tipo de aposta, não vai estar mais sendo possível, e a gente vai seguir acompanhando, porque devem ter notícias ali positivas ou negativas em relação a isso ao longo do tempo, né? A gente pode ter mais mudanças em relação aos mercados que são permitidos ou não para apostas esportivas. Ainda falando um pouquinho de mercado, outra dúvida muito comum que a gente estava tendo ali no final do ano era em relação às cotações, né? E aí, como é que ia ser ficar mantido? Ia ser uma liquidez exclusiva do Brasil, principalmente para a galera do trading? Vai ser mantida global? Como é que ficava tudo isso? A princípio, pelo que eu vi nesses primeiros momentos de mercado, as notícias são positivas, tá? Os mercados parecem globais. Eu não cheguei a fazer uma análise específica de juice por competição, pré-regulamentação e pós-regulamentação, mas se houve impacto nas odds, ele foi pequeno ou quase imperceptível, nada a ponto de inviabilizar a nossa atividade ou a nossa lucratividade. Da mesma forma, para quem faz trading, pelo que eu vi também, a liquidez parece permanecer global, né? Então a gente não teve um impacto muito negativo na liquidez, dá para seguir trabalhando normalmente. Claro, tem que seguir avaliando e acompanhando as casas de apostas, mas pelo menos a princípio, nessas primeiras semanas do mercado regulamentado, as coisas parecem estáveis. Tá? Então, em relação às odds e a disponibilidade de mercados ali, não teve assim tanta alteração em relação ao que foi ano passado. Por outro lado, deu para ver que pelo menos ali nesse mês de janeiro, quando as coisas ainda estão se ajeitando, teve bastante dificuldade ali para registrar a aposta, para validar a conta. Algumas casas de apostas apresentaram problemas com geolocalização. Então, em termos de experiência de apostas, a gente teve aí algum impacto negativo, mas que eu imagino que vai se normalizar ao longo dos meses ali, quando as coisas se estabilizarem, servidor, enfim, toda a parte de transição, deve ter um fluxo muito grande de pessoas que estão precisando recriar ou transferir a sua conta para um novo domínio.bet.br. Então, tudo isso a gente sabe que influencia. Mas, mantidas as odds que estão sendo apresentadas atualmente, principalmente por essas casas mais conhecidas, como Bet365, Pinnacle, Betfair entre outras, já é uma notícia muito positiva, né? Havia um temor de que pudesse a regulamentação ser aqui
mais ou menos como foi em Portugal, que a gente tem, por exemplo, no mercado binário, né, um over-under, um odds tipo 1,70 em 70, que aí, vamos ser sinceros, né, inviabiliza qualquer possibilidade de ser lucrativo, um mercado com um juice altíssimo, ali na casa de mais de 30% às vezes. Então, realmente seria muito inviável ou até impossível ser lucrativo nesse mercado, já que a gente sabe que nossa vantagem matemática sobre as casas dificilmente é dessa proporção, né, para poder ser lucrativo. Então, essa é uma notícia muito boa. Lógico, tem a questão da experiência que precisa ser melhorada, mas como eu falei, eu acho que ao longo do ano a gente vai ter essa melhora que a gente espera e que as coisas voltem a fluir de forma normal em termos de experiência de apostas. E em relação à tributação, essa é outra questão muito polêmica e provavelmente a pior notícia, né, em termos de regulamentação. A galera que dava aquele migué na hora de declarar o imposto de renda ou dos ganhos provenientes de apostas esportivas, agora não vai ter muito como escapar. Provavelmente a gente vai ter um informe anual de lucros, mas é importante que você já faça o controle mês a mês de quanto que você está ganhando, quanto que você está sacando das casas de apostas, para na hora de declarar o seu imposto de renda, isso ser feito da maneira correta, tá? Ainda assim, embora, lógico que pagar imposto nunca é uma notícia positiva, mas dado que foi discutido, eu entendo que até que a solução final não foi das piores, tá? O que ficou, pelo menos até agora, no momento que eu estou gravando esse vídeo, é um imposto de renda tradicional sobre os ganhos de 15% sobre os seus lucros, com a faixa de isenção do imposto de renda. Então, para quem lucrar no ano ali perto de 28.500, que é a faixa de isenção até onde eu estou gravando esse vídeo por ano, você não pagará imposto de renda. E vale lembrar que, pelo menos falando de apostas esportivas, é uma parcela muito pequena de apostadores que tem uma stake tão alta que justifique, que cria um lucro maior do que esse ao longo do ano, tá? Que vai pagar o imposto. Lembrando, nesse caso também você vai pagar sobre a diferença, né? Então, se você lucrar 30 mil, você não vai pagar sobre 30 mil, você vai pagar sobre o que excedeu os 28.500. Há também uma discussão para aumentar essa faixa de isenção e muito provavelmente isso também vai ser estendido aí para a questão das apostas esportivas, caso seja aprovado. Mas aqui é só uma suposição, a gente não tem informação ainda de forma técnica. De um modo geral, acho que é um imposto ok, tá? Um imposto que não vai matar a atividade, principalmente porque, como eu falei, a maior parte dos apostadores, a gente sabe, não ultrapassa essa faixa de isenção e talvez nem precise pagar imposto mesmo sendo lucrativo, tá? Outra informação muito legal, isso principalmente para quem é trader esportivo, é que a primeira discussão era de tributar cada aposta, né? Então, ou seja, teria ali a faixa de isenção, mas toda aposta seria tributável em termos de lucro quando exceder ali essa faixa de isenção. Para o trader, essa é uma notícia muito boa, tá? Porque assim, não sei se todos têm a consciência disso, mas quando você faz um back, um lay e tira ali R$10 de lucro do mercado, na verdade são duas apostas, uma aposta a favor e uma aposta contra, que para efeitos de resolução de mercado valem até o final do jogo. Então o trader ele voluma e transaciona valores muito maiores do que realmente é o lucro dele no final do jogo. E aquela primeira proposta provavelmente faria com que traders que lucram pouco valor financeiro pagassem imposto pelas várias operações que foram feitas ao longo da mesma partida, tá? Isso, na minha opinião, inviabilizaria o trading esportivo no Brasil, mas com o formato que ficou, eu acho que isso não vai afetar tanto, justamente pelo que a gente falou já ao longo desse tópico. Então, é ruim pagar imposto? É ruim, a gente não queria, mas uma vez que foi definido e que tem, eu acho que dos cenários que vinham sendo discutidos, o que foi resolvido como oficial definitivo não foi tão ruim assim. Com regulamentação, eu posso processar uma casa de apostas? Sim, esse é talvez um dos outros pontos positivos da regulamentação, que agora toda casa de aposta que está operando no Brasil com licença regulamentada também tem um CNPJ, ou seja, ela é uma empresa como qualquer outra, e significa que você pode processar, você pode entrar com uma ação, você pode abrir uma reclamação e fazer todos os processos que poderia fazer contra qualquer outra empresa que você é consumidor. Vale reforçar que isso não significa de forma alguma que você vá sempre ganhar. As casas de aposta também vão ter o direito de defender. As ações que você eventualmente abrir em processo vão ser julgadas e elas podem ser com uma definição ou decisão favorável ou desfavorável ao seu pedido. Tá? Já adianto uma outra pergunta que é muito comum: as limitações vão acabar? Posso processar a casa de apostas? Não. Tá? Não há nada na lei que proíba as casas de apostas de limitar apostadores. Boa parte do governo e também do mercado como um todo enxerga isso como entretenimento e não como uma forma de ganhar dinheiro ou de viver ou de ter um salário. Então, isso não é algo que foi abordado pela lei, então não adianta muito ficar entrando com ação contra a casa de aposta porque você foi limitado ou coisa do tipo, porque dificilmente você vai ganhar. Agora, se algo não foi cumprido, se a casa ofereceu uma odd na hora de pagar, não quis pagar, enfim, essas coisas todas vão poder entrar ali
numa zona jurídica, né, para que vocês possam entrar com ações, o que é positivo, porque a gente sabe que internacionalmente você tem até ali o IBASA e outros órgãos que fazem essa regulação no mercado, mas eu uma vez precisei acionar e não tive muito sucesso, assim, tá? O procedimento era muito simples, basicamente notificava a casa de aposta, ela respondia e ficava por isso mesmo. Então, assim, pelo menos isso, teoricamente, a gente vai ter oportunidade em casos de injustiça ou que a gente se sinta lesado, poder entrar com uma ação, poder entrar com alguma medida jurídica ali contra as casas. Mas reforçando, não é que exista essa possibilidade que você vai estar sempre certo que você vai ganhar. Vai ter um juiz, vai ter um julgamento, como seria contra qualquer empresa do Brasil. A diferença, como eu falei, é o CNPJ e a possibilidade de entrar com uma ação aqui no Brasil mesmo, com um processo legal. Bom, chegamos ao final do vídeo, acho que eu respondi bastante pergunta, mas aí fica aquela última pergunta. E aí, como é que está sendo no geral? Qual que é a opinião geral que a gente tem visto? Pelo que eu tenho conversado com os apostadores, conversei com traders, conversei com apostadores, conversei com pessoas da indústria que trabalham nas casas de apostas, enfim, que não tem a operação prática, mas estão interessados no mercado. O que a gente está vendo é, assim, uma regulamentação no meio do caminho, né? Ela não é a melhor regulamentação do mundo, o sonho de todo brasileiro, de todo apostador brasileiro, mas ela podia ter sido muito pior do que ela de fato foi, pelo menos até eu aqui, tá? Eu tenho visto também bastante problemas com criação de conta, com experiência de apostas, em algumas casas essas apostas estão indo passar por uma auditoria do analista e tudo mais, mas a gente espera ou imagina que isso seja mais decorrente do início do processo, né? Imaginem a Bet365, a maior casa de aposta aqui do Brasil, uma das maiores no mundo, o tanto de contas que eles estão tendo que fazer a migração ao longo desses primeiros dias de janeiro. Então, a tendência ao longo do ano, como eu falei ao longo do vídeo, é que isso normalize e a experiência fique melhor, tá? Outras questões, como os mercados que vão ser permitidos, os mercados que vão ser proibidos, o próprio pagamento de imposto, como é que vai ser a apuração dos lucros ao longo do ano, enfim, tudo isso que está rolando, a gente vai ter que esperar um pouquinho acompanhar ao longo do tempo. Mas tirando essa parte da experiência e de alguns pontos que pessoalmente eu não concordo, como eu falei ao longo do vídeo, mas aí cada um vai ter a sua opinião, a gente não tinha muito como fugir dessa regulamentação e acho que, no geral, ela não foi assim o pior dos mundos. Eu achei que tem alguns pontos que foram abordados que as regras poderiam ser ainda piores. Não vou dizer, de novo, que foi uma regulamentação fantástica, que tudo que a gente imaginou que poderia ser feito a favor do apostador aconteceu, até porque a gente sabe que no final das contas o governo só estava interessado no dinheiro, na tributação. Tem poucos quesitos ali que protegem, por exemplo, o apostador contra o vício, ou que dão uma segurança maior para que pessoas em situação vulnerável financeiramente, né, que, por exemplo, tem um apoio do Bolsa Família, sejam impedidas de gastar esse dinheiro apostando. Nada disso foi discutido assim, em termos de lei, ou não, pelo menos de forma aprofundada, como deveria ser feito pelo governo. Mas, enfim, a gente sabe que assim funciona, não me surpreendeu em nada nesse sentido. Cabe a nós, diante desse cenário, nos adaptarmos e fazer o que dá para fazer dentro do mercado de apostas, né? Então, se o seu mercado foi afetado, ou se a sua casa não se regulamentou, enfim, a gente tem que se adaptar, buscar outros mercados, buscar outras estratégias, buscar outras casas, mas, enfim, o mercado segue e a gente sempre vai se adaptando em relação aos desafios que vão surgindo diante das apostas esportivas, enfim, para que a gente possa continuar sendo rentável ao longo dos anos. Bom, eu respondi várias perguntas, mas pode ser que alguma delas tenha escapado. Então, qualquer coisa, tem alguma dúvida em relação à regulamentação que não foi respondida nesse vídeo, deixa aqui nos comentários, ajuda a gente também a contribuir com mais perguntas e respostas em relação a esse tema. E também já quero deixar um convite para você. Caso você não saiba, esse ano o Clubão está com uma ação bem legal, que é a nossa comunidade no Telegram. A gente montou uma comunidade bem legal, que tem ali ferramentas, tem dicas de apostas, tem análise de trading do Gabigol, tem também promoções diárias, tem projetos, enfim, a gente está realmente montando uma comunidade bem legal. E para você participar, basta você criar conta em uma das nossas casas parceiras, Bet365, Betano, Betfair, e preencher um formulário que vai ficar aqui na descrição. Então fica o convite para você participar aí da nossa comunidade. E também, se tiver alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários ou entrar em contato com a gente vai esclarecer. A verdade a regulamentação chegou, a gente não tem mais como escapar, ela está valendo desde o dia 1º de janeiro de 2025, e agora, como eu falei, cabe a nós nos adaptarmos para que a gente possa seguir vivo nas apostas esportivas, tentando lucrar e trabalhando no nosso mercado.